Nós vamos falar hoje sobre a profissão de gerente de banco, nós vamos falar hoje sobre a profissão de gestor de fundos, corretor de seguros, assessor de investimentos e, por último, e não menos importante, a profissão de planejador financeiro. Então, já que a gente entendeu, a gente vai primeiro contextualizar o porquê eu estou trazendo esse conteúdo para você. Bom, quando a gente pensa numa transição de carreira ou iniciar numa carreira, a gente pensa ao adentrar numa empresa em alguns pontos fundamentais. Quando a gente entra numa empresa, o primeiro ponto que a gente pensa, que vem logo na cabeça, é um plano de carreira. Até porque ninguém quer entrar numa profissão, ninguém quer iniciar uma carreira, ninguém quer entrar num emprego em que não tenha um potencial de crescimento, um emprego em que não tenha uma valorização pela sua hora de trabalho, uma valorização pelo seu esforço. E depois desse momento, depois desse plano de carreira, a gente vai pensar também no crescimento salarial. Até porque o dinheiro, né, ele é algo importante, ele não é o fim, mas ele é o meio, ele é algo importante no nosso dia a dia. E depois que a gente começa a pensar, a olhar para um plano de carreira, a gente vai buscar profissões que permitam que a gente cresça ao longo da nossa jornada dentro daquela empresa. Porque quando a gente pensa em iniciar numa nova jornada, iniciar num emprego, a gente pensa naquelas pessoas que passam 20, 25, 30 anos dentro de uma empresa, e uma empresa que não tem plano de carreira termina que não valoriza esses profissionais que dedicaram praticamente quase toda a sua vida para ver aquela empresa crescer. Então, o plano de carreira dentro de uma profissão, ele é fundamental. Se não for uma profissão escalável, se não for uma empresa que te valorize, com certeza você vai ficar desmotivado, com certeza você vai perder o seu senso de propósito mais cedo ou mais tarde. E o crescimento salarial é um ponto muito importante. Por quê? Porque o crescimento salarial vai valorizar a sua hora como esse profissional do mercado financeiro. Então, esses dois pontos é algo que a maior parte das pessoas elas buscam nas profissões, mas elas terminam não encontrando isso no mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele de fato, ele tem uma relação muito conflituosa com seu cliente. Isso a gente vai começar a conversar um pouco mais para frente. E depois desse conflito de interesse, o mercado financeiro é algo que, para a maior parte das profissões, tem um limite de receita salarial. E pelo menos para mim, quando me impõe um limite de receita salarial, é algo que me aprisiona, é algo que me coloca dentro de uma gaiola. E se é algo que me limita, não é algo que me deixa contente, tá? Então, por isso que eu decidi trazer esse conteúdo de 5 carreiras, 5 profissões. E vamos falar a fundo um pouquinho sobre o que faz cada uma dessas profissões, média salarial dessas profissões, já para vocês terem noção e quanto tempo vocês precisam ou o que vocês precisam para se tornar esse profissional do mercado financeiro, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a profissão de gerente de banco. O gerente de banco, ele trata-se de um dos cargos de mais destaque, de maior destaque dentro de um banco. Ele é responsável por gerenciar e supervisionar os assuntos daquela instituição financeira. Além disso, ele vai supervisionar e gerenciar toda a equipe daquela instituição bancária. Então, o gerente de banco, ele vai analisar todo, ele vai supervisionar e gerir todos os analistas, todos os vendedores de produtos, todos os atendentes. Então, por isso que ele é a principal entidade dentro daquela instituição financeira. Por quê? Porque além dele se contatar com o cliente, porque tem muitos clientes que, eu conversei com o meu gerente, o meu gerente isso, meu gerente aquilo. A principal ponto de relacionamento de alguns clientes privates ou clientes VIPs é com esse profissional, ele também vai supervisionar toda a equipe, tentar otimizar os ganhos daquela equipe, fazer com que aquela equipe produza mais, fazer com que aquela equipe bata a meta. O propósito do gerente é fazer com que ele e sua equipe batam a meta no final do mês. E o que é bater essa meta? É vender produtos para os seus clientes. E aí entra aquela parte do conflito de interesse da maior parte das instituições financeiras que eu comentei antes. Será que bater meta é vender um produto financeiro? E aí eu vou deixar esse questionamento para você. Será que bater meta é vender um produto financeiro alinhado com o perfil, alinhado com os objetivos do cliente? Digamos que você está lá no dia 28, 29 do mês. Está faltando R$ 1.000 para bater meta. Você vai pensar no cliente ou você vai pensar na sua meta?
como gerente de banco, a tendência é que ele pense na própria meta. Tá? E possa ser que ele venda, não estou generalizando, possa ser que ele venda um produto que não esteja alinhado com o perfil e com os objetivos do cliente. E querendo ou não, isso é um conflito de interesse muito grande. Mas, obviamente, que você não vai entrar num banco já como gerente, a não ser que seja uma recomendação, uma prova, um concurso, alguma coisa. Para você crescer dentro do banco, você começa como trainee, você vai para analista, depois aí sim você pode ser convidado a se tornar um gerente. Então tem uma trilha que você tem que seguir até você se tornar esse profissional do mercado financeiro. Então, para você se tornar um gerente de banco, demora no mínimo 2 anos de casa. 2 anos naquela instituição financeira. Pode levar mais? Pode. Em alguns casos levam 3, 4, 5 anos para a pessoa se tornar um gerente de um banco. E hoje em dia, com a tecnologia, é óbvio que esse tempo diminuiu, por isso que eu estou falando no mínimo de 2 anos, mas de fato é uma média bastante comum esses 2 a 3 anos aí para se tornar um gerente. E quanto é que ganha um gerente de banco hoje, uma média salarial? Bom, cada banco ele tem a sua média salarial do seu gerente. Mas, de modo geral, se a gente pegar a maior parte dos bancos, uma média salarial de um gerente de banco hoje é de R$ 12.500 por mês. Lembrando, como ele é um profissional responsável por bater metas, ele vai ter também a remuneração variável. Então, pode ser que em alguns meses ele ganhe mais que esses R$ 12.500 por mês. Sem falar de benefícios ali também do próprio banco. Tá? Então, de modo geral, essas são as particularidades do gerente de banco. Ele vai oferecer produtos, ele vai tentar bater as metas, vai gerenciar uma equipe e vai olhar para o bem-estar da instituição financeira. Ele representa a instituição, ele vai querer o melhor para a instituição, ele vai pensar em bater a sua meta, de modo geral, ele não vai olhar para os objetivos de forma personalizada, de forma individual. E esse profissional ganha em torno de 12.500. Por quê? Porque varia numa instituição financeira. Bancos mais tradicionais, bancos mais consolidados, tendem a pagar mais do que bancos que não são tão consolidados. Por quê? Porque a quantidade de clientes é maior. Obviamente, as metas são mais ousadas também, mas a receita é maior para poder pagar melhor seus funcionários.